Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. E Jesus lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de Marcos para um lugar deserto e afastado. Muitos viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, aí a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje Jesus já mostra para a gente que quem coloca a mão no serviço do reino de Deus, o descanso dele é trabalhar mais um pouco. Não tem muita folga, não. Porque, lógico que hoje ele está nos mostrando isso para que a gente saiba. E que também as pessoas até dizem, vou descansar lá no céu. Lá também não vai descansar. Lá a gente vai começar o novo céu e a nova terra. Então, a vida continua. A gente pega no Apocalipse São João, vai dizer que quando as pessoas morrem e vão para o céu, recebem um corpo novo, um corpo glorioso, um corpo espiritual, primeira ressurreição esta. E chegando lá, vão servir a Deus dia e noite no seu santuário. Vão estar face a face com Deus, mas vão servir a Deus. Vão cantar, vão bendizer, mas vão se colocar a serviço. Então ninguém vai para o céu para descansar. Então se a pessoa pensa que está cansado aqui, olha, esse serviço não acaba. O serviço do reino não tem fim. E é assim mesmo, Por isso Jesus está orientando, eu estou muito cansado, eu não aguento mais essa vida. Então Deus fala assim, não, você é capaz. Ninguém, lá na carta aos Coríntios, São Paulo vai escrever isso também, dizendo que Deus não te dá nada, nenhum sacrifício a mais do que você não fosse capaz de fazer. Deus não coloca nada perto de nós que a gente não consiga resolver. Então, todas as dificuldades que apresentam diante de nós, a gente consegue resolver. E coloca ainda auxiliares perto, Por isso que Jesus inicia hoje esta leitura, que está aqui em Marcos 6. Ele, primeiro, começando no capítulo 6 de Marcos, ele vai mostrar, quando ele chega em Nazaré, ele não foi bem recebido ali, não pôde fazer muitos milagres, curou algumas pessoas, muito simples, porque as pessoas não acreditaram nele. Depois, ele mandou os apóstolos 2 a 2, os apóstolos, todos os lugares, fazer uma experiência de missão, de curar os doentes, anunciar que o reino de Deus estava próximo, depois expulsar os demônios, expulsa tudo quanto é demônio que vocês vêem por aí, mande embora, E em qualquer casa que entrar, ficai ali, e dizer que a paz esteja nesta casa, e ali anuncia o reino de Deus, cure as pessoas, não deixe ninguém lá, nada. Depois nós vimos que, enquanto os apóstolos estavam anunciando, Jesus estava devendo fazer o seu retiro espiritual, porque Jesus gostava de ficar bem sozinho também, para rezar. Então Jesus foi rezar. E aí morreu João Batista. E agora Jesus começa de novo, reúne os discípulos, estavam cansados da missão, porque a gente chega cansado. Quem trabalha como missionário tem as suas tribulações também, no dia a dia, os seus afazeres, Quando a gente chega de missão, a gente chega cansado, e às vezes tem que começar. Chega no domingo à noite, segunda-feira, 8 horas da manhã, tem que estar lá.
começar o dia, né? Não tem um refrigério. Então, aqui, cada um de nós, que somos padres, uns folgam na segunda, outros folgam na terça, outros folgam na quarta, outros folgam na sexta. Cada um escolheu para também não ficar vazio o confessionário, a gente tem que dividir, né? Então, eu folgo na terça, então mesmo que eu trabalhe o final de semana inteiro, segunda-feira eu tenho que estar lá. Tem dia que a gente chega segunda-feira para atender, lá no confessionário, a gente fala, meu Deus do céu, tomara que não tenha ninguém. Aí está cheia a sala. A gente reza, gente, para não ter serviço também, né? Mas ele não vai faltar. Então, Jesus mostra para que a gente possa saber que estas coisas vão estar no meio de nós, né? Vai estar perto. Por isso ele está dizendo que vai juntar gente. Sempre que a pessoa se coloca a serviço do reino, vai ter gente necessitada perto de nós. Seja da nossa casa, seja da nossa família, vão ligar, vão mandar recado, vão pedir oração, vão pedir intercessão. Vai ter gente precisando de uma conversa e assim faz, né? E como que eu vou fazer? Então, como que eu vou me abastecer? Então, a primeira leitura de hoje mostra o abastecimento nosso. O que eu preciso fazer? Essa carta aos Hebreus vai dar riqueza. Ó. Irmãos, por meio de Jesus, oferecemos a Deus um perene sacrifício de louvor. Isto é, fruto dos lábios, que celebram o seu nome. Então, nós vamos celebrar. Então, vir à missa é para celebrar o nome de Jesus, para celebrar a nossa vida, nossas vitórias e tudo que nós precisamos conquistar ainda em Deus. Então, a celebração é para isso. É para colocar diante de Deus aquilo que a gente não conseguiu, aquilo que ainda precisa ser feito na nossa vida, as limitações, as fraquezas, misérias, porque nós precisamos vencer. Deus nos dá sabedoria, capacidade. Ele vai colocar todos os dons dele ao nosso serviço. Está dentro de nós, está tudo prontinho para a gente se servir desse banquete, né? Então, celebrar isso é vir aqui, permitir a Deus que nos cure, que nos lava, que nos santifique e que a gente nasça de novo. Porque cada celebração, cada missa, a gente tem a oportunidade de nascer de novo em Deus, né? Então eu coloco tudo diante de Deus e permito que Ele me santifique todo o meu ser. E eu volto para casa santo, cheio da graça, cheio da glória. Para quê? Para ter força de ir para a missão. Que cada vez que nós viemos aqui, nós voltamos para casa para continuar. Porque a missa não termina. A missa só começa, mas não termina. Ela inicia. Ela não tem fim. Ela tem um envio. O padre dá uma bênção de envio. Ide, né? O padre só, a missa não encerra. Ela vai continuar. Vai continuar em casa. Vai continuar no nosso trabalho. Vai continuar no nosso lazer. A missa não encerra. Ela só tem um envio para a missão. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Ide fazer tudo aquilo que o Senhor prescreveu no dia de hoje, né, na palavra, nos ensinamentos, tudo que a leitura de hoje te enriqueceu, colocou dentro do seu coração novo sentido, novo pensamento, novo jeito de ver as coisas. Por isso ele está dizendo disso. Isto é fruto dos lábios que celebram o seu nome. Não vos esqueçais das boas ações e da comunhão, pois são estes os sacrifícios que agradam a Deus. Então, está aqui. O que agrada a Deus? Está aqui. Você não precisa ficar mais preocupado. Eu não sei o que agrada a Deus. Está aqui. Ó. Boas ações e a comunhão. Porque a comunhão, a gente pensa que era só vir aqui comungar o corpo de Cristo. É comunhão. Mas eu tenho comunhão com a palavra de Deus. Eu tenho comunhão com os meus irmãos. E a comunhão comigo no Espírito Santo. Então, eu vou comungar comigo também, porque às vezes eu fico com raiva de mim, fico me achando que eu sou a pior pessoa do mundo. Não, eu tenho que criar comunhão no Espírito Santo comigo. Não, Deus vai me dar graça, Deus vai me capacitar, Deus vai me enriquecer e eu vou mudar. Eu vou ser uma pessoa nova. E vai
domando os temperamentos, domando os desejos, domando os sentimentos, domando as palavras, domando a boca, domando os olhos, domando os ouvidos, a gente vai domando. Domando o ímpeto de fazer as coisas, né? Porque às vezes a gente vai no tranco. Tem gente também que liga no automático, faz tudo no automático. Aí não tem sentimento, é vazio, né? Tem gente que parece que é vazio, faz tudo no automático. Quando vamos rezar, Pai Nosso que está no céu, parece que reza no vazio, no automático, né? As pessoas ligam automático. Vamos rezar um terço, aí a Ave Maria parece que é igual bala, né? Sai disparada. Não tem, a gente liga no automático. Às vezes a gente coloca tudo no automático e faz tudo no automático. Vem para a missa para o automático, aí vai à missa, vou. Aí chega aqui, parece que o corpo está aqui, mas a alma bem longe daqui. Está no automático. Se a gente deixar, a gente faz tudo no automático. A gente vai rezar no automático, vai ler a palavra de Deus. Se perguntar o que foi a leitura de ontem, a pessoa vai ficar, o que foi mesmo? Qual foi o evangelho de ontem mesmo? Olha, foi aquele que Jesus falou da morte de quem? De João Batista. Né? Não esqueça não, foi de ontem, viu gente? O de ontem foi a morte de João Batista. Decapitaram, cortaram o pescoço. Então, se perguntar, às vezes a gente esquece. Qual foi a primeira leitura? Ai, meu Deus, e o Salmo? Nem lembra. Né? Se perguntar, a gente passa vergonha, porque não sabe. Esquece, porque a gente deixa no automático. Porque não entrou dentro do nosso coração, não entrou dentro da nossa alma. Foi só uma leitura que passou. Então, a gente vive muito no automático. Então, se a gente tiver cuidado, e ele está dizendo, olha, a comunhão é isso, você vai fazer uma comunhão. Com a palavra de Deus, ela vai adentrar e você vai guardá-la no seu coração. E ela vai tornar objeto de riqueza para a sua vida e para a sua história. Então, ela vai tornar motivo. Então, por isso eu preciso de fazer boas ações e comunhão comigo, com os meus irmãos e com Deus na palavra. A minha comunhão com Deus na palavra vai me dar vitória sobre todas as coisas. Ele está dizendo. E por fim, obedecer. Os vossos líderes, aqueles seguir as orientações. Né? A gente escuta, mas não segue. E aí faz loucura. Quem é consagrado na Canção Nova vai ter que escutar tudo aquilo que é prescrito para as pessoas, as consagradas, seja em qual comunidade que for, tem que escutar, tem que ouvir, tem que guardar no coração, porque tem as regras da comunidade, as regras da congregação. Nós precisamos guardar, porque senão não faz parte. Tem gente que mora aqui, mas não vive. Né? Tem gente que mora, mas não vive. Tem gente que está em casa, mas não vive como família. É filho, mas está lá e trata a casa como uma pensão. Tem filho que mora na casa do pai, mas a casa para ele não é uma pensão. Não é a casa do pai. Não é a casa da mãe. É do pai e da mãe quando ele precisa de alguma coisa. Aí se o pai faz, a mãe faz, aí é casa da família. Se o pai e a mãe não faz, não é casa de família. Ali é ele que tem direito, ele que manda naquele quarto. Tem gente que não abre o quarto fica trancado, fechado, ninguém pode entrar naquele computador, ninguém pode pôr a mão nas coisas dele, ninguém pode tocar. Às vezes a gente faz isso. Né? Às vezes nosso quarto é uma pensão. Tem a sua televisão, tem o seu computador, tudo é dele. Né? Ninguém pode entrar ali, porque ali não é uma casa de família, não é pai, mãe e filho. É pai e mãe com um agregado. Porque para ele é um agregado. O pai e a mãe é empregado. Então tem gente que trata o pai e a mãe como empregado. Então isso também acontece muito. E ele está dizendo que Deus faça isso no teu coração, que não há. Porque nós haveremos de prestar contas. Que possam fazê-los com alegria e não com queixas. Fazer com alegria, tudo que nos orienta é fazer com alegria, não com queixa. A orientação do pai, da mãe, aquilo que é bom para nós deveríamos fazer com alegria, não é com revoltados, brigando. E que o Deus da paz, que fez subir dentre os mortos, porque Deus
quando nós viemos aqui na igreja, Deus nos ressuscita. Todas as vezes que nós viemos aqui, Deus nos ressuscita para uma vida nova. Nós viemos aqui para ressuscitar a nossa vida para uma vida nova, desde o nosso batismo. Então, o batismo deu uma vida nova, ressuscitou cada um de nós. E é interessante que nós precisamos ter na nossa vida essa dimensão. Até esse dia eu estava lendo uma parábola, e que um jovem disse ao seu mestre, né, ao seu formador: olha, quando eu estava no mundo eu não sofria tanto, eu não tinha essas situações no meu coração, não passava por essas tribulações, por essas misérias, por essas dificuldades que hoje eu enfrento quando eu estou na igreja, porque depois que eu vim para cá eu sofro muito mais do que quando eu estava no mundo. Aí o mestre dele disse: olha, quando você estava no mundo você estava morto, morto não sente nada. Quem está morto pelo pecado sente alguma coisa? Sente que estava embriagado? Quando a pessoa está embriagada, ela sente que está embriagado? Não sente. Né? Fala besteira, fala tanta coisa, não sente, né? Quando está cheio de droga, sente alguma coisa? Nada. Quando a gente está no mundo, está se prostituindo, se matando, se autodestruindo, levanta no outro dia, nem sabe o que fez, porque não sente, está morto. Mas quando a gente está em Deus, a gente começa a ter sentido a nossa vida, a gente percebe o mal que a gente faz, a palavra que sai da nossa boca, e aí isso causa sofrimento, porque a gente está vivo em Deus. Quando a gente está vivo em Deus, a gente sofre. Sofre por causa dos outros, sofre por causa de si mesmo, sofre por causa do nosso emprego, porque a gente está vivo. Este sofrimento mostra que você está vivo, que você tem sentimento no seu coração, você tem amor, você tem capacidade, você está vivo agora, e por isso você percebe todas essas dificuldades à sua volta. Mas quando a gente está morto, a gente leva tudo na barriga, leva de qualquer jeito, passa por cima, a gente não liga, parece que não tem sentido ver uma pessoa chorando, se está sofrendo, se está gemendo, se está com dor, a gente nem liga. O filho entra em casa, se a mãe está doente, ele não quer saber, se o pai está no hospital, ele não quer saber, e assim, a gente vai levando. Se nós estamos, marido às vezes que está vivendo a vida de qualquer jeito, ele não liga se o filho está doente, se a esposa está doente, nada, a gente não liga, porque a gente está morto. Morto não tem sentimento. Mas quando a gente está em Deus, a gente tem sentimento, por isso a gente sofre. Quando você vê o sofrimento chegando, você fala assim: graças a Deus que eu estou vivo e sou capaz de sentir. Mas o Deus da paz nos concede a força e a graça para vencer tudo isso também. E Ele nos enche de paz. Fecha teus olhos por um instantezinho. Vamos pedir essa graça hoje. Pedir essa ressurreição da vida nova. Se Deus nos trouxe aqui hoje para descansar nele, porque nós só conseguimos descansar em Deus. E é o Espírito Santo que nos dá esta graça, que sereniza a nossa alma, que sereniza as tribulações que estão dentro de nós. Nós te pedimos agora, Senhor, toda esta riqueza para nós, esta mansidão para o nosso coração, esta força de olhar todas as coisas como filhos amados, e que todas as boas ações, todas as graças, virtudes de Deus enchem o nosso coração. Que a comunhão que nós temos, Senhor, conosco agora, que nós somos cheios do Teu Espírito Santo, homens e mulheres de Deus, para esparramar todas as Suas graças neste mundo. Queremos ter esta comunhão contigo, Senhor, com a Tua palavra, que ela entre no nosso coração, que a Tua graça santifique as nossas boas ações e da comunhão para com todos, que possam, por meio de nós, esses perene sacrifício, fruto dos nossos lábios que celebram hoje o vosso nome. Nós te pedimos toda essa graça do Espírito Santo para cada um de nós. E te bendizemos porque nós estamos aqui para cada dia mais crescermos em santidade, crescermos no seu amor, ser estes homens novos, essas mulheres novas, cada dia mais celebrando a vossa glória em nossa vida. Amém. CançãoNovaPlay.com. Assine já!